10h30. Band Eleições 2022, no domingo uma grande cobertura, começando já a partir das 7 da manhã. As sabatinas de reta final, hoje recebendo aqui no Jornal Gente com muita satisfação, tá? Via Skype, você vai acompanhar a imagem também no nosso Band RS no YouTube, tá? YouTube Band RS. Candidato Onyx Lorenzoni está conosco, um bom dia, obrigado pela atenção a Bandeirantes, candidato. Não estou ouvindo, não abri o microfone, eu acho lá, assessoria. Em seguidinho a gente vai tentar conectar, é via Skype, né? 10h31, 23 graus, 9/10. Bom dia. Agora sim, bom dia, candidato Onyx Lorenzoni. Bom dia, bom dia. Bom dia. Meu amigo Osiris Marins, Sérgio Stock, o Guilherme. Estou à disposição aqui e queria começar cantando parabéns. Parabéns, opa. Saúde e felicidade, que tu colha sempre, todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Então, parabéns, Gaúcho, a essa equipe fantástica aí, comemorando aí os 88 anos da Band. É uma alegria sempre participar em todos os canais que a Band tem e desejo vida longa, Band, sempre muito sucesso a todos vocês. Obrigado pelo carinho, todos nós honrados aqui. Muito obrigado mesmo, em nome do Grupo Bandeirantes, nesse dia de aniversário da nossa Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Vamos conversar um pouquinho agora sobre essa reta final. Qual é a estratégia para a reta final? Vai fazer roteiros do interior? Vai focar aqui na capital? Eu sei que tem os debates da final aí também. Qual vai ser a estratégia, candidato? Bom, Gires, nós estamos aqui na região metropolitana, né? Vamos permanecer aqui. Eu já recorri ao longo da pré-campanha, da campanha de primeiro turno e do segundo turno, todas as regiões do estado, e agora nós estamos mais concentrados aqui, né, até porque nós temos na região metropolitana de Porto Alegre, né, quase a metade, né, dos votos do estado, né? Então há uma eleição muito importante a ser travada aqui, e a gente está nessa reta final aqui, mais concentrado na região metropolitana, e continuando no mesmo sentido, né, de levar propostas, de poder mostrar um novo caminho, um caminho de mudança aos gaúchos, lastreado, na verdade, com a experiência acumulada ao longo do governo do presidente Jair Bolsonaro, né, a passagem pelos 5 ministérios, onde a gente fez entregas importantíssimas para o Brasil e para o Rio Grande do Sul. Então, com a mesma serenidade, com muita fé, com muita humildade, mas com muita esperança de que o resultado do primeiro turno se confirme no segundo. O senhor passou pelos municípios do interior. Qual é o sentimento que o senhor pôde perceber na população lá do pequeno município por onde o senhor passou? Um desejo muito forte de mudança, né? Primeiro porque o governante que renunciou aos gaúchos, ele não atendeu às expectativas da nossa população, né? O Rio Grande do Sul tem muitas carências hoje. Nós temos algumas regiões, por exemplo, onde a gente tem empregos disponíveis, mas não tem qualificação das pessoas. E o nosso ensino médio hoje é uma tragédia, né? Por outro lado, tu tem áreas do estado que a geração de emprego é muito baixa, quase próxima de zero. Então nós precisamos alavancar, né, uma série de atividades para que a economia da região possa ser restabelecida e os empregos possam aparecer. Por outro lado, tem outras regiões onde o crescimento vegetativo é negativo, ou seja, os filhos e as filhas das famílias vão embora, trazendo toda uma tristeza, uma depressão, uma angústia para as famílias, né, um sofrimento muito grande, tanto para os filhos que vão embora em busca de oportunidade, quanto para os pais que ficam, os irmãos menores. Então, há sim um mosaico bem complexo que vai precisar que o governador ande pelo Rio Grande do Sul. Eu tenho dito, eu não vou ser um governador que vai ficar trancado no palácio, né? O Rio Grande do Sul nunca mais vai trancar mais nada, vai estar tudo funcionando, e vai ter um governador que vai estar presente ao lado da vice-governadora, ao lado da primeira-dama, conversando com as pessoas, as lideranças regionais, e buscando solucionar, né, os gargalos que cada região do Rio Grande do Sul tem. Às vezes são semelhantes, às vezes são diferentes,
O Rio Grande do Sul tem vários Rio Grandes dentro do nosso estado. Nós precisamos ter um governo que seja capaz de responder o desafio de transformar a vida dos gaúchos para melhor. Candidato, Guilherme Macalossi aqui, bom dia. O senhor tem falado muito da sua esposa, Denise, durante a sua campanha. Minha pergunta é, ela vai ter algum papel formal caso o senhor se eleja governador no seu mandato? Bom, primeiro, quando nós tomamos a decisão, né, de vir para esse desafio, foi uma decisão de família, né? Nós sabíamos o preço que nós tínhamos que pagar. A Denise tem 2 filhas, que também são minhas filhas, são minhas enteadas, que estão em Brasília. Tem um neto lá, né? Assim como eu tenho um dos meus filhos, que também está lá em Brasília por ser advogado, já está formado. Assim como eu tenho mais, né, 4 aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, a gente sabe o preço que a gente paga, né? Então, e nós, desde o início, nós somos muito unidos, né, eu e ela. Eu disse, olha, eu só tenho condição de enfrentar esse desafio se tu estiver comigo o tempo todo, né? E nós oramos muito, fizemos uma reflexão junto ao Deus que a gente serve para tomar essa decisão. Quando a gente veio aliançado aqui para realmente poder fazer a diferença. Nosso projeto de vida é viver aqui os próximos 4 anos servindo aos gaúchos. Nem eu, nem ela, nem a Claudinha tem projeto presidencial. Nosso projeto é transformar vidas aqui no Rio Grande do Sul. Sim, mas ela vai ocupar um cargo no governo, na caso Bíblia, que a gente tem que ser sal da terra e luz do mundo. E é o que a gente pretende ser aqui. Uhum. A minha pergunta era se ela ocuparia eventualmente, numa eventual administração do senhor, algum cargo específico dentro. Sim, até na área social. Olha, capacitação ela tem, né? Ela fez um trabalho muito forte ao lado da primeira-dama, da Michelle, no voluntariado, né? A gente não discutiu ainda essa questão, né? Uhum. Nós estamos naquele processo de construir a confiança com as pessoas para, se for da vontade de Deus do povo gaúcho que eu seja escolhido governador, a gente então aí vai avançar nessa condição de montagem de governo. Eu já vivi isso, né? Quando o presidente Bolsonaro ganhou a eleição em segundo turno, no segundo dia posterior à vitória, ele me entregou a missão através do Ministério da Transição que eu exerci no governo do presidente Temer, por indicação do Jair Bolsonaro. Eu montei o governo, né? Essa equipe que produziu tantos resultados, ela tem uma parcela da minha contribuição, né? Seja na sua montagem, por exemplo. Ontem, ainda com a passagem da Michelle aqui em Porto Alegre, nós contamos o episódio como surgiu o Ministério da Mulher e da Família. Foi na liderança da bancada feminina, à época liderada pela deputada do PL, Soraya Santos, que levou todas as mulheres que eram deputadas à época a conversar com o presidente eleito. Eu estava na sala. E convenceram ao presidente e a mim que era imprescindível ter esse ministério. E o presidente olhou para mim e disse, vamos fazer. Uma semana depois, Damares Alves era anunciada como ministra. E eu ajudei diretamente nessa escolha. Obrigado. E olha o que foi o sucesso desse ministério. Tanto é que ontem eu anunciei publicamente, na frente de milhares de mulheres, que nós vamos ter aqui a Secretaria da Mulher e da Família. Candidato, o senhor nessa campanha tem se notabilizado pelas críticas ao plano de recuperação assinado pelo governo, inclusive as reformas que foram aprovadas. O senhor disse que não pretende realizar a privatização do Banrisul e também criticou algumas das privatizações feitas pelo governo Eduardo Leite. E o senhor é integrante de um partido que se chama Partido Liberal. Eu pergunto, dado que esse posicionamento crítico em relação às reformas, ao projeto de recuperação do Estado e à eventual privatização do Banrisul são historicamente pautas da esquerda gaúcha, qual que é a sua agenda liberal? Bom, primeiro eu sou liberal da época em que ninguém era, né? Quando o Paulo Guedes e eu conversamos, nós nos lembramos que nós somos jurássicos. Ele na área econômica e eu na política. Eu defendo as teses liberais há mais de 30 anos. Ninguém tinha coragem para fazer isso, eu tinha. Como o Paulo Guedes também. Então, a gente tem que ter clareza das coisas. Por que eu critico a escolha voluntária? A escolha, o plano de recuperação fiscal é um programa voluntário. A imagem que eu posso fazer é o seguinte: o Eduardo Leite pegou os gaúchos, botou uma corda no pescoço
em cima do banquinho, chutou o pé do banquinho. Por quê? Porque tinha outra alternativa, por exemplo, o plano de equilíbrio fiscal, que é, primeiro, muito mais simples, durava só um governo, permitia que o Rio Grande do Sul se mantivesse fiscalmente responsável, que é uma responsabilidade, não é nenhuma África, colocar contas em dia, pagar salário, isso é óbvio, isso é obrigação do gestor. Tá? Então, o que ocorre? O Rio Grande do Sul entrou no programa Mais Rápido, tinham 3 níveis, o nível 1, nível 2 e nível 3. O Rio Grande do Sul foi para o nível 3, podia ter ficado no nível 1. Ao entrar no nível 3, o que ele fez? Primeiro, renunciou ao escudo que era aquela liminar que tínhamos obtido pelo governador José Ivo Sartori, que, aliás, ele ofendeu a não mais poder, né? Bom, muito bem. Aí, o que acontece? Só para relembrar, né? Ele assume além de mandar, se ele tivesse entrado no plano de equilíbrio fiscal, ele não precisava ter renunciado àquela proteção, aquele escudo que impediu que o Rio Grande do Sul gastasse 15 bilhões de reais nesses últimos anos. Só no governo dele, 10 bilhões de reais que ajudaram ele a obter o aparente equilíbrio financeiro das contas do Rio Grande do Sul, mais o dinheiro que ele recebeu do Bolsonaro e sempre negou, é que deram o equilíbrio fiscal para ele. O melhor secretário de Fazenda que ele teve foi o Bolsonaro. Isso ele não fala. Agora, ao aceitar a dívida de 74 bilhões, depois que o Tribunal de Contas do Estado fez uma auditoria e disse que desta dívida 15 bilhões tinha que ser reduzido por anatocismo, que é o juro sobre juro. E tinha uma perícia no âmbito do Supremo Tribunal Federal dizendo a mesma coisa. Então, 2 análises distintas chegaram à mesma conclusão. Segundo, a troca do índice de 2017, Osiris, que foi para o IPCA recuar até a origem da dívida, dá para baixar mais 15 bilhões. Isso é juridicamente possível, tenho 2 pareceres que falam isso. Portanto, a dívida no mínimo é 30 bilhões menor. Esta dívida de 74, que era 30 bilhões de menor, eu acho que é um crime lesa a pátria para o Rio Grande do Sul. E aí eu mandei calcular quanto que ia dar em 30 anos, que ninguém fala. Nem a concorrente de vocês lá, a RBS, através da Rosane de Oliveira. São 168 bilhões de reais que nós vamos ter que pagar. Com que direito se ingressa num plano de recuperação fiscal tão duro como esse, no último dia útil de 2021. Por que não entrou no primeiro dia útil de 2022? Porque o Rio Grande do Sul não seria aceito. Teve que usar aquele ano de 2020, que foi uma tragédia, onde 200 mil empresas fecharam no Rio Grande do Sul e 500 mil gaúchos e gaúchas ficaram sem ter como levar comida para dentro de casa. Sabe quem é que botou comida na casa das pessoas? O presidente Bolsonaro e eu. Fiz o maior programa de auxílio emergencial do mundo, proporcional à população. 68 milhões de pessoas em 30 dias. Quase 3 milhões de famílias gaúchas comeram porque nós entregamos o dinheiro. Agora, candidato... O problema é justo para viver e para poder usar no seu marketing de pré-candidato à presidência da República, abrir mão de uma liminar que protegeu o Rio Grande do Sul, e é justo assumir uma dívida que vai se transformar numa dívida de 168 bilhões, ele nunca negou esse nome, não. Ele não tem como negar. O cálculo é perfeito, é correto. É isso. Como vai ser a segurança? Como vai ser a saúde? Como vai ser a educação? O Rio Grande do Sul tem que pagar 168 bilhões de anos. Mas eu tenho um neto, dado esse cálculo que o senhor... Se chama Pedro, tem 8 anos. Quando ele tiver 18 anos, ele começa a pagar essa dívida. Mas dado que esse cálculo que o senhor faz, o senhor diz que o cálculo é consistente, que o cálculo é inegável, dado que esse cálculo é tão óbvio, segundo o senhor, por que isso não foi considerado pelo governo do qual o senhor fez parte? Primeiro, o governo, a União, ela tem um programa que entra quem quer. Entra quem quer. Sim, é por adesão, né? É por adesão. Cabe ao presidente da República homologar. Essa lei foi votada, é lei. A pergunta é, por que os outros estados que entraram querem sair? Por que o Rio de Janeiro, que está 3 anos no regime, já pediu, já obteve a liminar que obriga a União a apresentar um outro plano para o Rio de Janeiro que não esse? Porque o Rio de Janeiro não consegue mais suportar. O Rio de Janeiro aprovou uma lei no ano passado, onde o Rio de Janeiro ia contratar médicos e enfermeiros. A junta governativa daqueles 3 que vão governar o Rio Grande
se a gente não fizer nada, mandou não contratar. O Rio de Janeiro mandou um projeto para a Assembleia, foi votado por maioria, o governador sancionou e a junta de execução do programa de recuperação fiscal mandou parcelar. Sim. Que é o que vai fazer aqui. Sim. Então, o que ocorre? O que tem? O que tem é que criaram um marketing dizendo que essa era a panaceia para todos os males. Não é. É uma mentira sobre a outra. Claro, fiquei uma voz isolada defendendo o futuro dos gaúchos. Aí pressionado e soterrado pela desinformação bancada com publicidade oficial. É simples assim. E triste assim. Agora, candidato, o senhor vem recebendo apoios aí no segundo turno, de progressistas, de MDBistas. Esses apoios vão ser contemplados depois na formação de governo? Eu construí uma relação com os partidos que estão nos dando a honra de nos apoiar no segundo turno, de construir um governo de transformação no Rio Grande do Sul. Eu não tenho compromisso com ninguém, com nenhum cargo, com nenhuma secretaria. Aliás, já disse e repito, nós vamos reduzir as secretarias do Estado, a equipe de gestão está trabalhando nisso, para algo em torno de 15 ou 16 secretarias. Já informei também, no debate da Federação, que a Casa Civil, como vocês conhecem, Macalós, Sérgio e Osíris, ela vai acabar. Ela não vai ser mais o centro político do governo. Ela vai ser o centro de gestão, vai ser o centro do governo. Vai ter lá a subchefia de assuntos jurídicos, que vai dar sustentação jurídica e institucional para o governo e os seus projetos. Vai ter uma subchefia de governo, que vai cuidar da governança dos projetos do governo, e vai ter uma subchefia de acompanhamento e monitoramento, que vão ter as métricas. A cada 100 dias, eu vou repetir no Rio Grande do Sul, que eu fiz no governo Bolsonaro. A cada 100 dias, presta conta para a sociedade, mostra quais são os projetos prioritários e o que vai fazer nos próximos 100 dias. E será 100 dias depois, mede de novo. E será o deputado Giovanni Cherini o secretário da Casa Civil? Não sei. Não sei. Se ele se adaptar a lá ser um centro de governo, poderá ser. Como ele também poderá ser o secretário de governo, que vai exercer o papel da Casa Civil, que hoje é exercida. Vai ter uma secretaria de governo, que vai cuidar da relação com a Assembleia, da relação com os partidos, da relação com os municípios e da relação com a União. Vai ter uma outra configuração. Na Casa Civil, quem vai coordenar esse centro de governo será, sim, alguém que poderá ou não ser um parlamentar, mas muito provavelmente será um gestor que vai cuidar do governo ser eficiente. Chega de governo de mimimi. Governo que diz que está fazendo ciclovia não sei aonde, só tem mato. Governo que diz que vai dar tantos milhões para o hospital e nunca deu um centavo. Governo que diz que asfaltou tantas ruas, como foi aqui em Esteio, não tem um centavo nas ruas asfaltadas de Esteio do governo estadual. Chega de mentira. Tem governo de ser de verdade. A pessoa tem que ser de verdade. Um governante tem que conquistar a confiança das pessoas. As pessoas têm que olhar para o seu governador e dizer, não, nesse cara eu posso confiar. Eu sou confiável. Eu escrevo o que eu falo, porque eu cumpro a minha palavra. O Grande me conhece. Quando um brigadiano sai para a rua para enfrentamento com crime, ele tem que saber que o seu governador vai defendê-lo. Quando o policial civil coloca a sua vida em risco, tem que saber que o seu governador vai protegê-lo. Vai lhe dar retaguarda jurídica, institucional, vai estar do lado dele. Não vai crucificá-lo, porque A ou B acha isso ou acha aquilo. Ou vocês acham que nós vamos enfrentar o avanço das facções aqui no Rio Grande do Sul, se a gente não tiver capacidade de endurecer o combate? Candidato, dado que Quem sabe as pessoas que estão nos ouvindo, vão falar com as mães da Cruzeiro, do Mário Quintana, do Morro da Cruz, para saber como é que está a realidade que elas estão vivendo. Se é esse mar de rosa que o homem que renunciou ao Rio Grande do Sul fica tentando apresentar na campanha, fica fazendo uma política de desvalorização, de desqualificação de uma pessoa que só serviu o Rio Grande, só serviu o Brasil, que é o meu caso. Mas eu não temo ele, não. Eu tenho a verdade, e a verdade aparece. Candidato, o senhor tem mais um minuto para suas considerações finais aqui, né? Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a Band, que sempre me tratou ao longo desses 30 anos com respeito, fazendo jornalismo de qualidade, sem abrir mão de suas opiniões, posicionamentos, mas sempre tentando levar
a verdade dos fatos para os seus ouvintes, para os seus telespectadores. Por fim, quero dizer que no domingo, nós estamos oferecendo um caminho que fala de Deus, pátria, família e liberdade. Um caminho de mudança para o Rio Grande do Sul, com um governo de verdade, com um governador de verdade, que fala a verdade, que cumpre a sua palavra e que tem um único projeto de vida: servir o Rio Grande nos próximos 4 anos. Obrigado, candidato. Lhe aguardamos aqui no domingo na Central de Eleições. Boa jornada. Um grande abraço a vocês, um bom trabalho, mais uma vez, parabéns e vida longa Band. Obrigado. Obrigado. 10h51, aí a sabatina com o candidato Onix Lorenzoni.